Você já imaginou como era o Rio de Janeiro no ano de 1950, ainda em plena efervescência do pós-guerra? Imagine uma cidade despertando ao som dos bondes, enquanto arranha-céus modernistas despontavam sobre a Avenida Rio Branco. Foi nesse momento que o Maracanã se tornou o maior palco do futebol mundial. Nesta viagem nostálgica, vamos mergulhar no universo de pessoas que viviam seus dias entre o rádio popular, as praças cheias de vida e a esperança de um futuro ainda em construção. Prepare-se para descobrir como essas transformações moldaram para sempre a cara da cidade maravilhosa. Em 1950, o Rio de Janeiro despertava de um período conturbado. A Segunda Guerra Mundial havia terminado apenas 5 anos antes, mas suas marcas ecoavam nos corações e nas ruas da cidade. O cotidiano começava cedo, com os primeiros ônibus e bondes cruzando avenidas silenciosas. O sol surgia atrás do Pão de Açúcar e iluminava com suavidade o Morro do Corcovado, ainda envolto em névoa. As mulheres desciam embaladas por saias rodadas e chapéus elegantes, enquanto os homens calçavam sapatos engraxados e gravatas alinhadas. A Avenida Central, antiga Via Barroca, já respirava um ar de modernidade e se preparava para ganhar um novo nome, Rio Branco. As fachadas dos imóveis preservavam um charme clássico, mas novos traços começavam a aparecer na paisagem urbana. Ao longo da Avenida Rio Branco, antes conhecida como Avenida Central, erguiam-se edifícios que anunciavam a chegada de um novo tempo. Confortáveis escritórios, hotéis e bancos ganharam linhas retas, fachadas envidraçadas e estruturas de concreto aparente. Nomes como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer inspiraram projetos modernistas que se integravam à paisagem ao mesmo tempo em que rompem com o passado colonial. Enquanto as carrocerias dos bondes espelhavam o azul do céu, passageiros observavam fachadas luminosas. Revestidas por azulejos coloridos e pilotis finos, elevando o Rio a uma ambição urbana sem precedentes. Na calçada, pequenas bancas vendiam jornais e revistas semanais, trazendo aos trabalhadores as últimas notícias sobre política, esportes e cultura popular. Era ali que surgiam as conversas sobre a inauguração do Maracanã, prevista para abril daquele ano, e os debates sobre o destino de uma cidade em transformação acelerada. Nas esquinas, os bondes faziam curvas precisas antes de subir ladeiras íngremes. A população se acomodava em bancos de madeira enquanto o maquinista soava o apito característico, anunciando a chegada de uma nova parada. Crianças corriam atrás das rodas, acenando para os transeuntes. Famílias inteiras se reuniam para ouvir novelas dramáticas, boletins esportivos e os primeiros acordes de bossa nova surgindo timidamente nas ondas curtas. Na Praça 11, músicos de choro improvisavam rodas de melodia sob guarda-chuvas coloridos, preenchendo o ar com saxofones e bandolins. As senhoras comentavam os últimos desfiles de moda, enquanto os operários encerravam o turno e sonhavam em conquistar um apartamento no Flamengo ou no Catete. Era um retrato de contrastes, onde tradição e modernidade se cruzavam em um compasso ritmado pela esperança. Em abril de 1950, a inauguração do estádio Jornalista Mário Filho, apelidado de Maracanã, ficou marcada como um feito monumental. Com capacidade para mais de 170 mil torcedores, ele se tornou o maior templo do futebol mundial. Naquele dia, multidões vestidas de branco e verde inundaram cada tribuna, cada setor popular. O coro uníssono de vozes celebrava o time da casa enquanto foguetes riscaram o céu azul. Era a expressão máxima do orgulho nacional e a prova de que o Brasil caminhava rumo ao reconhecimento internacional. Jornalistas de todas as partes relatavam o espetáculo esportivo, mas também a festa popular, com vendedores ambulantes oferecendo refrigerantes, sanduíches de pernil e jornais toscos impressos às pressas, trazendo os rumores do futuro mundial.
Enquanto a euforia futebolística embalava a cidade, uma profunda transformação social ocorria nos subúrbios e morros. A migração interna, vinda do Nordeste, de Minas e do interior do Rio, impulsionava o crescimento das favelas. Entre 1950 e 1960, o número de moradores das comunidades subiu de 169 mil para mais de 335 mil. Famílias inteiras, atraídas pelas promessas de emprego na construção civil e na indústria, chegavam com poucas posses, montando barracos de madeira e lata. Ali, criava-se uma cultura única, marcada pela resistência e solidariedade. As crianças corriam descalças pelas vielas, tocadas pelas primeiras melodias de uma rádio comunitária improvisada. As festas de rua celebravam santos padroeiros, enquanto o som de pandeiros e violões unia vizinhos em rodas de samba. Para acomodar esse fluxo, surgiram bairros planejados e conjuntos habitacionais em áreas como Bangu, Madureira e Campo Grande. No entanto, as soluções oficiais nem sempre acompanhavam a dinâmica popular. De um lado, a prefeitura investia em grandes avenidas e edifícios residenciais para classes médias. Do outro, comunidades se organizavam em associações de moradores, reivindicando escolas, poços artesianos e transporte público. Testemunhos fictícios de operários, professores e donas de casa assumiam a voz nessas cenas, expressando esperanças de um futuro mais justo. Cada depoimento trazia emoção e reflexões sobre a identidade de um Rio que aprendia a conviver com suas contradições. Nas décadas seguintes, a obra de modernização de 1950 tornou-se alicerce do Rio contemporâneo. As linhas retas dos edifícios à beira-mar, as grandes avenidas que rasgam o centro, os bondes que deram lugar aos automóveis. Tudo remete ao encontro entre o antigo e o novo. O espírito inovador dos arquitetos e urbanistas daquele ano ecoa nos projetos de hoje, que buscam respeitar a herança histórica sem renegar a ousadia do passado. As favelas, inicialmente consideradas obstáculos ao progresso, hoje figuram como símbolos de resistência cultural, abrigo de ritmos como o samba e representando a capacidade de reinvenção dos cariocas. O Rio que conhecemos conserva traços dessa dualidade. Museus instalados em prédios modernistas, praças reformadas que atendem a diferentes públicos, projetos sociais que conectam as comunidades centrais às margens da cidade. Hoje, ao caminhar pela orla de Copacabana ou pelo calçadão de Ipanema, podemos perceber a herança de um passado que não se deixa apagar. Os flancos curvos dos prédios, as janelas amplas, as sombras longas lançadas pelo sol poente nos lembram das primeiras experiências arquitetônicas. Nas estações de rádio, raros globos de madeira reproduzem ainda composições de Ari Barroso e Dorival Caymmi. Enquanto grafites homenageiam ícones como Marlene e Carmen Miranda. Os testemunhos de personagens anônimos, encenados com delicadeza, revelam o cotidiano colorido dos anos 50. A senhora que se orgulhava de pendurar roupa no varal da Lapa. O jornaleiro que guardava a primeira edição sobre o Maracanã. O operário que sonhava em ver o Cristo de perto no fim de semana. Cada memória contribui para a construção de uma narrativa única, em que a velocidade da mudança dialoga intimamente com o orgulho de pertencer. Projetos contemporâneos de revitalização do centro histórico, como o Porto Maravilha, retomam o espírito inovador de 1950 ao reimaginar espaços antes esquecidos. Grafiteiros e artistas plásticos dialogam com painéis modernistas, criando um contraste harmônico entre passado e presente. Mas ainda preserva linhas de bonde turístico em Santa Teresa, lembrando aquele compasso suave das locomotivas de outrora.
É nesse encontro de memórias e perspectivas que o Rio se mantém vivo, pulsando com história e surpresa a cada esquina. Concluímos, então, que a Cidade Maravilhosa é fruto de uma árvore plantada há mais de 70 anos, cujas raízes mantêm firme o orgulho de um povo que jamais deixa de sonhar. Esse short viagem pelo desespero de viver de ser o coração tradicionais e sistemas de mobilidade mais eficientes.